Abra sua Bíblia, 2 Reis, capítulo 22. 2 Reis, capítulo 22. Ainda na nossa série Páscoa do Exílio à Redenção. Nós vamos ler alguns trechos do capítulo 22, depois um pequeno trecho do capítulo 23. 2 Reis, capítulo 22, verso 1. Eu juro que eu não vou perguntar qual foi a última vez que você leu Reis. 2 Reis, capítulo 22, verso 1 diz assim: Tinha Josias 8 anos de idade, quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Gédida, e era filha de Adaías de Boscate. Fez ele o que era reto perante o Senhor, andou em todo o caminho de Davi seu pai, e não se desviou nem para a direita e nem para a esquerda. No 18º ano do seu reinado, o rei Josias mandou o escrivão Safã, filho de Azalias, filho de Messulão, à casa do Senhor, dizendo: Sobe a Ilquias, o sumo sacerdote, para que conte o dinheiro que se trouxe à casa do Senhor, o qual os guardas da porta ajuntaram do povo. Que o deem nas mãos dos que dirigem a obra e têm a seu cargo a casa do Senhor, para que paguem aqueles que fazem a obra que há lá na casa do Senhor e para que reparem os estragos. Aos carpinteiros, aos edificadores, aos pedreiros, e comprem assim madeiras e pedras lavradas para que reparem os estragos da casa. Porém não se pediu conta do dinheiro que lhes entregara nas mãos, porquanto procediam com fidelidade. Então disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Safã: Achei o livro da lei na casa do Senhor. Ilquias entregou o livro a Safã, e este o leu. Então o escrivão Safã veio ter com o rei, e lhe deu o relatório dizendo: Teus servos contaram o dinheiro que se achou na casa e entregaram nas mãos do que dirigem a obra. Verso 10. E relatou mais o escrivão Safã ao rei, dizendo: O sacerdote Ilquias me entregou um livro. E Safã o leu diante do rei. Tendo o rei ouvido as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes. Ordenou o rei a Ilquias, o sacerdote, e a Aicão, filho de Safã, a Acbor, filho de Micaías, e a Safã, o escrivão, e a Asaías, servo do rei, dizendo: Ide e consultai o Senhor por mim, pelo povo e por todo Judá, acerca das palavras deste livro. Porque se achou que grande é o furor do Senhor, e ele se acendeu contra nós. Porquanto nossos pais não deram ouvidos às palavras deste livro, para fazerem segundo tudo quanto nos está escrito. Capítulo 23, verso 1. Então deu ordem o rei, e todos os anciãos de Judá e de Jerusalém se ajuntaram a ele. O rei subiu à casa do Senhor, e com ele todos os homens de Judá, os moradores de Jerusalém, os sacerdotes, os profetas, e todo o povo, desde o menor até o maior. E ele leu diante deles todas as palavras do livro da aliança que foram encontrado na casa do Senhor. O rei se pôs em pé junto à coluna e fez aliança ante o Senhor para o seguirem, e guardarem os seus mandamentos, os seus testemunhos, os seus estatutos de todo o coração, de toda a alma, cumprindo as palavras desta aliança que estavam escritas naquele livro. E todo o povo se juntou à aliança. Irmãos, do verso 4 até o verso 20, tudo que está escrito daí para frente é o rei Josias derrubando os ídolos, acabando com a idolatria de Judá e de parte do reino do norte. E o clímax dessa grande reforma que Josias estava empreendendo é o que está no verso 21 ao verso 23. Deu ordem o rei a todo o povo, dizendo: Celebrai a Páscoa do Senhor vosso Deus, como está escrito no livro da aliança, porque nunca se celebrou tal Páscoa como esta desde os dias dos juízes que julgaram Israel, e nem durante os dias dos reis de Israel, nem dos reis de Judá. Corria o ano 18º, o rei Josias, quando esta Páscoa se celebrou ao Senhor em Jerusalém. Vamos orar. Senhor, nós somos gratos a Ti. Somos gratos pela Tua palavra, Pai, porque ela é inspirada, é apta para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça,
a fim de que todo homem seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. Então, que o Senhor nos conduza a toda a verdade. Que o Teu Espírito ilumine mente, coração, disposições, que o Senhor nos adestre, que o Senhor nos ilumine, que o Senhor, ó Pai, abra o caminho da salvação diante de nós pela obra de Jesus. Que o Senhor não nos entregue, Pai, aos encantos, aos falsos deuses, os ídolos dos nossos corações, ó Pai. Mas que o Senhor destrone todo o poder que concorre, que compete com a centralidade do Deus que se revela em Jesus Cristo. Que o Senhor, Pai, conduza essa pregação até que ela cumpra a função que ela tem, que é tornar o nome do Senhor glorificado e Cristo exaltado. Essa é a nossa oração em Jesus. Amém. Queridos irmãos, como os irmãos sabem, nós estamos aí nessa série, a série Páscoa do Exílio à Redenção, e o tema de hoje é Nunca se celebrou tal Páscoa. Quero só chamar a sua atenção de que nós falávamos no último domingo sobre como que Deus na narrativa bíblica, na história bíblica do Antigo Testamento, Deus está numa grande missão divina, a missão de trazer de volta os seus filhos do exílio. Claro que quando nós falamos trazer os seus filhos do exílio, nós falamos um pouco aqui do êxodo dos israelitas, e muita gente poderia perguntar, mas Igor, o que tem a ver o êxodo dos israelitas comigo? E aí nós víamos como que o grito para uma casa original, o clamor para retornar aos territórios, né? Uns territórios onde encontramos paz, encontramos sentido, encontramos plenitude, é um grito que está em todo o ser humano. É um grito que nós encontramos nas poesias, que encontramos nas músicas, que encontramos nas produções artísticas. O homem, o ser humano está em exílio. Lembramos aí que no livro de Gênesis, Adão e Eva foram expulsos do jardim, e aquela descrição do livro de Gênesis é a descrição do exílio de todo ser humano. Todo ser humano vive nesse estado de inquietação, como que em busca de um lugar onde ele pode descansar, como em busca de um lugar onde a sua alma pode se aquietar, onde o labor acaba, onde o fardo de carregar a existência nos ombros se encerra, onde você descansa das suas obras, ou minimamente onde você se vê plenamente aquilo que você deveria ser. Essa é a grande inquietação humana. E esse é o grande exílio humano. E vimos como que Deus, de maneira extraordinária, por meio do evento da Páscoa, Deus tirou os israelitas que estavam exilados, meio que distantes daquelas promessas que Deus firmara com os patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó. Quando Deus disse a Abraão, pelo menos é o primeiro dos patriarcas a receber essa promessa, que eles deveriam sair da sua terra, da sua parentela, e ir para a terra que Deus havia destinado para ele. E de fato, Abraão morre como que diante de um fracasso pactual, porque Deus havia prometido a terra e ele morre com um pedacinho de chão em Macpelá, que ele comprou com o próprio dinheiro para enterrar sua esposa. E eu falava, poxa, parece que o sonho abraâmico fracassou. E aí nós vimos como que o povo israelita depois, por uma série de razões históricas, o povo de Israel sai, os descendentes dos patriarcas saem da terra de Canaã, por causa de uma grande fome, a começar por José, e a começar por Jacó, e eles vão ali para o Egito, e as 12 tribos habitam a região de Gósen, que é uma região fértil do Egito, mas era terra estrangeira. Não era a terra que Deus havia prometido para os descendentes de Abraão e para os seus filhos. E é verdade que numa mudança de regência de Faraó, o próximo Faraó que surge na história oprime o povo de maneira implacável. Implacável. Ele dobra a tirania, escraviza, convida os israelitas para produzirem tijolos, para construir as megas construções egípcias. E nesse ambiente de opressão, o povo de Israel clama a Deus, e diz o texto que Deus ouviu o clamor do povo e o gemido do povo, e Deus então convoca Moisés para ser o líder dessa grande libertação. E ali Deus se revela como Javé. Nós falamos sobre isso no último domingo. Porque Deus se revelou a Abraão como El Shaddai, como Deus Todo-Poderoso, mas agora Ele está se revelando como Javé. Eu falava aqui sobre como essa palavra hebraica é difícil, que a gente não tem uma tradução correta, porque os judeus perderam a vocalização do nome. Então a gente tem aí as versões em português, ou americanizadas, Jeová, Jeová, Javé, Já, Jeová, e tem as variantes. Mas é fato de que o nome de Deus é uma composição de um verbo hebraico, o verbo ser em hebraico.
conjugado em 3 tempos: aquele que era, aquele que é e aquele que será. Essa é a estrutura do nome de Deus. E esse também foi, de alguma maneira, a forma como Deus se revela a Moisés, quando diz para ele: eu serei o que serei. As nossas versões traduzem: eu sou o que sou. Erie, Asher, Erie, em língua hebraica. Eu me tornarei o que me tornarei. Deus está dizendo para Moisés: Moisés, caminha com o povo, deixa os meus atos salvadores irem acontecendo, e vocês vão descobrindo quem eu sou. E essa é a grande ironia, porque Moisés pergunta para Deus o seu nome, e todo mundo, quando é questionado sobre isso, se eu te pergunto qual é o seu nome, você me responde com um substantivo. E Deus responde com o verbo. Deus responde com o verbo. Porque o verbo, obviamente, diz respeito ao ser de Deus. E um ser que não era acabado, um ser que Deus não ia dar toda a informação sobre quem ele era naquele momento. Deus está dizendo: vai caminhando, deixa a história se desenrolar, e eu vou me descortinando ao longo da história. E é isso mesmo. Deus é um Deus que nós conhecemos, pelo menos enquanto estivermos nesse mundo terreno, no tempo, ao longo do tempo. Ao longo em que Deus vai atuando e revelando a sua salvação. E ele de fato fez no Egito. Deus julgou os deuses do Egito, Deus tirou os israelitas com mão forte. Brincávamos aqui que Deus realizou um grande assalto divino a Faraó, levando os seus escravos, que para ele eram escravos, e subjugando o Faraó ao seu poder. Faraó, que achava que era uma divindade, e a maior divindade da região, ou pelo menos do mundo conhecido. Mas veja bem, veja que dentro desse quadro em que Deus está se revelando como um Deus que é, e um Deus que só é compreendido na medida que ele vai salvando, não passou muitos anos, e nós conhecemos a história, os israelitas vão para a terra de Canaã, o êxodo acaba, 40 anos no deserto, nós conhecemos todo um pouco da história. Mas depois que Israel se estabelece na terra, depois que passa a era dos juízes, e aqui eu estou passando muitos anos, tá, gente? Depois que chega a era dos reis de Israel, Saul, Davi, Salomão, e com a morte do grande rei Salomão, o reino de Israel, as 12 tribos que compunham o grande reino de Israel, se divide em 2 reinos menores. O reino do sul, chamado Judá, que compunha aí 2 tribos no sul, e mais 10 tribos do norte que compunham o reino chamado de Israel. Então, você tem, o Israel é dividido em Israel e Judá, 2 reinos. E sempre houve uma grande rivalidade entre esses 2 reinos, uma rivalidade doméstica, mas havia uma rivalidade. O reino de Israel tinha uma espécie de orgulho. O reino de Israel foi fundado por um comandante do exército de Salomão chamado Jeroboão, um rei complicado. Um rei complicado porque ele tinha orgulho de Judá, ele não gostava de Judá. O problema é que Judá era o lugar do culto. Judá era o território que estava Jerusalém. Judá era o lugar onde o templo foi construído, onde Salomão construiu o templo, então ele tinha orgulho. Ele falou: não, nós não precisamos ir a Jerusalém para adorar o Senhor, nós podemos fazer altares aqui. Aí ele constrói um altar em Betel, constrói altares em Dan. Todo o território do reino do norte de Israel era cheio de altares e cheio de sacerdotes, mas sacerdotes clandestinos. E era uma diversidade de cultos clandestinos, porque a ordem divina, está lá em Deuteronômio, capítulo 16, é que todo varão israelita deveria adorar o Senhor no lugar que ele escolher. E o lugar que Deus tinha escolhido era o Monte Moriá, em Jerusalém, que foi onde Abraão quase sacrificou Isaque, lá em Gênesis 22. E nesse mesmo lugar, em 2 Crônicas, capítulo 3, e depois no capítulo 7, Salomão constrói o templo. Constrói o templo. Ali era o centro de identidade, ali era onde que Javé escolheu para fazer habitar o seu nome, como está escrito lá na promessa de Deus a Davi, no capítulo 2, no capítulo 7 de 2 Samuel. Deus firma um pacto com Davi, fala: olha, Davi, eu vou levantar um descendente depois de ti, ele fará uma casa e lá eu farei habitar o meu nome. Jerusalém era para ser o lugar onde o nome de Deus habitasse, onde Deus estenderia o seu domínio, o seu poder sobre toda a nação de Israel. Lá seria o lugar onde os reis consultariam o Senhor sobre a melhor maneira de governar o seu povo. Mas vejam bem, nós estamos aqui num outro cenário. O conflito entre o reino do norte e o reino do sul vão se intensificando. Chegamos mais ou menos aí no ano 722, um grande império se levanta no mundo, o Império Assírio. Um império pagão, agressivo. Alguns historiadores descrevem que Nínive, capital da Assíria, Nínive possuía pirâmides de crânios humanos.
dos povos conquistados pelos assírios. E os assírios são muito agressivos. E um dos territórios que a Síria domina, a Síria estendeu o domínio até o Egito, até parte da Mesopotâmia, chegou quase no Elão, quase no que seria hoje o Paquistão, ou parte do Paquistão, né? Estendeu o domínio até Chipre, imagina, dentro do Atlântico. Então foi um domínio enorme, um domínio enorme. E nessa expansão do reino assírio, os assírios dominaram o reino do norte, chamado Israel, e aquilo foi um juízo divino. Se você quiser entender como que Deus julgou o reino do norte, Israel, não era Judá, preservou Judá, mas julgou o reino do norte, Israel, leia o profeta Oséias. O profeta Oséias é o profeta que profetizou a destruição e a aniquilação do reino do norte, o reino de Israel, que tinham grandes tribos, inclusive a tribo de Efraim, que era uma das maiores tribos do norte de Israel. Qual era o grande problema com Israel, que Deus estava julgando o reino do norte? É que Israel começou a misturar culto a Javé com os deuses pagãos da Síria. Vocês já ouviram falar aí dos samaritanos, né? Quem são os samaritanos? Os samaritanos é uma etnia misturada de judeus, ou de israelitas, nem é judeu, de israelitas do reino do norte, misturados com assírios. E eles, de fato, praticavam um culto misturado. Por isso que os judeus tinham dificuldades com os samaritanos. Porque na visão dos judeus, os samaritanos eles eram uma espécie de religião sincrética, uma espécie de religião misturada, em que você se devotava ao Deus certo, que era Javé, misturado com outros deuses. E você tinha práticas religiosas que não condiziam com o que a lei dizia, que era a maneira regular de adorar a Deus, pelo menos como encontramos em Deuteronômio, como encontramos no Pentateuco. Então pense nisso, pense nesse cenário em que o Reino do Norte está vivendo uma espiritualidade confusa, em que as coisas parecem que são dirigidas a Deus, mas estão sendo dirigidas a outras divindades. Existem divindades rivais, competindo com quem Deus era de verdade. E claro, quando você cria falsos deuses, você precisa também criar falsos sacerdotes. Você precisa criar falsos líderes religiosos para dar justificativa teológica para as mentiras que estão sendo ensinadas. Para dar justificativa de que aquilo é uma forma legítima, sim, de adorar a Deus, de reconhecer em Deus, aquele também se expressa dessa maneira. Não, nós podemos adorar Deus em Betel, para que ir a Jerusalém? Nós podemos adorar a Deus nos nossos altares, nós podemos imolar, nós podemos fazer uso de prostitutas cultuais, podemos prestar adoração a Javé e a Moloque e sacrificar os nossos filhos a Moloque. Nós podemos nos devotar a Javé e adorar Baal, que era um deus típico cananeu, adorar Astarot, Aserá, que eram as divindades que existiam no panteão cananeu. Qual o problema? Não há nenhum problema em diversificarmos a nossa apreciação religiosa. Mas veja bem, veja que num determinado momento da história, já caminhando para o final do reino de Judá, os assírios já tinham levado os israelitas para o exílio. E o território norte de Israel, os que ficaram, o remanescente, continuava se devotando aos falsos deuses. Existia um grande imperador assírio, Assurbanipal, é muito conhecido na história dele. Ele foi um grande imperador, mas ele não conseguiu sustentar o controle de todas as províncias conquistadas do Império Assírio, e ele começa a perder o poder e morrer. Morreu numa batalha, e depois dessa morte ele perde o controle de várias províncias dominadas pela Síria. Dentre elas, o reino de Judá, que não era dominado, mas era uma espécie de território sob influência assíria. Era meio que o fantoche político da Síria na região, inclusive para controlar o reino do norte, que já estava sob domínio absoluto da Síria. Com esse enfraquecimento da Síria, Deus levanta um jovem, na verdade uma criança, não sei se você leu o texto aí, uma criança chamada Josias, descendente de Davi, da linhagem de Salomão, da linhagem da promessa. Com 8 anos de idade ele sobe ao trono. 8 anos. Claro que ele ficou sob controle e regência dos anciãos de Israel até chegar a uma idade que ele podia ter autonomia de tomar decisões políticas. E, de fato, um dos grandes empreendimentos que Josias encabeça é reformar o santuário de Deus em Jerusalém. Por quê? Já que os assírios perderam a força, vamos trabalhar para fazer uma reforma religiosa, porque agora a gente tem condição e autonomia para fazer isso. Então ele levanta os recursos e começa a fazer a reforma do santuário, a reforma do templo. Mas veja bem, na medida que Josias empreende essa reforma,
né? Depois que ele faz a coleta e paga os obreiros, os pedreiros, os arquitetos, pela reforma do templo, de repente, um sumo sacerdote, ao mexer na casa do tesouro, que existia um compartimento no templo onde o tesouro era guardado, chamada casa do tesouro. Quando ele está manuseando a casa do tesouro, ele acha um rolo, ele acha um livro misterioso, desconhecido, veja que ironia, desconhecido. E aí ele pega aquele livro, ele não sabia ler nem o que estava lá, e aí ele vai e leva aquele livro até um escriba, o escriba Safã, e o escriba começa a manusear o livro. E ele começa a ler o livro, e ele fica assustado com o que ele encontra no livro. E ele pega esse livro, leva até o rei Josias, e fala, olha aqui, olha o que nós achamos no santuário durante a reforma. O que vocês encontraram? Um livro, e tem umas palavras aqui muito complicadas. Tem alguns ditos aqui que são bem embaraçantes. E aí ele vai lendo o texto. Gente, ele estava lendo um rolo de Deuteronômio. Um rolo de Deuteronômio. E na medida que ele foi manuseando o rolo, na medida que ele foi lendo os termos do pacto, o rei viu a distância enorme que o reino de Judá estava dos termos que Deus firmou na aliança, quando trouxe o povo de Israel do Egito, os conduziu pelo deserto e fez eles entrarem na terra de Canaã. Então ele retoma o pacto e fala, meu Deus, nós estamos anos-luz dos compromissos que nós firmamos com Deus quando nós entramos nessa terra. Gente, olha o que está acontecendo aqui. O que está acontecendo aqui é quase como uma espécie de proto-reforma protestante. Não sei se você está entendendo. Porque, não sei se você sabe, Martinho Lutero, quando fez a reforma, uma das obras mais antigas que ele escreveu, se chamava, as primeiras obras que ele escreveu de denúncia contra a Igreja Católica Romana, se chama Do Exílio Babilônico. Olha que ironia. Olha o título que ele botou. Exílio Babilônico. Por que você acha que tinha esse título? Porque na visão de Lutero, o sacerdócio católico romano tinha monopolizado tanto a Escritura, preservou tanto a Bíblia em língua latina e restringiu as pessoas de terem acesso à palavra de Deus, que a igreja estava experimentando uma espécie de exílio. Que a igreja estava experimentando um tipo de cativeiro por falta de acesso à palavra de Deus. E o que a reforma fez foi descobrir o livro que estava perdido. O que basicamente a reforma fez foi o que Josias fez. Josias e o escriba Safã encontrou um livro perdido. E quando as pessoas se compararam com os termos da aliança que estavam escritos no livro, o que Deus produziu no povo, e principalmente a partir do rei, foi um profundo arrependimento. Um profundo arrependimento. A reforma não era só uma reforma do santuário. Josias descobre que Deus precisava fazer uma reforma nele, uma reforma na classe sacerdotal, uma reforma nos levitas e uma reforma que se estendesse a todo o território de Israel. Porque é assim mesmo. Quem já assistiu aí o livro de Eli deve se lembrar o potencial que a palavra de Deus tem de transformar não apenas a vida do indivíduo, mas de estender transformações a dimensões muito mais profundas da nossa existência. Meu irmão, não dá para subestimar o poder de transformação que a palavra de Deus pode causar no ser humano. Não dá para subestimar. Você acha que é acidente que nós travamos lutas homéricas para a gente não conseguir ler as Escrituras? Você acha que é acidente que a gente tem uma dificuldade absurda, mesmo com a Bíblia nas nossas casas? A gente não tem nenhum manuscrito perdido. A gente não tem nenhum papiro perdido. Nós temos 66 livros que nos foram transmitidos. E isso teve um custo, obviamente. Isso teve um custo. Para você ter essa Bíblia no seu colo hoje acessível, isso teve um custo histórico. Isso teve um custo histórico. E você acha que é acidente que tenhamos tanta dificuldade de abrir a Escritura e nos debruçarmos sobre um mero salmo, um trecho do Evangelho, né? Um trecho dos livros históricos? A batalha é travada porque o nosso adversário e a nossa estrutura pecaminosa, rebelde contra Deus, sabe das implicações libertadoras que existe num povo que redescobre o livro da aliança. De gente que redescobre os termos do pacto.
Meu irmão, o que Josias empreende daí para frente, o que Josias faz daí para frente, é retomar a tradição que ele recebera dos seus ancestrais. Davi era um homem que Deus tinha firmado o pacto com ele. Deus havia firmado um pacto com ele. E quando Deus firmou o pacto com Davi, falou: Davi, você vai fazer uma casa para habitar ali o meu nome. Josias fala: já que os assírios enfraqueceram, vamos aproveitar. Chama o povo para o arrependimento. Lê as palavras que eu ouvi para o povo. E o povo renovou o pacto com Deus. Meu irmão, esse problema da amnésia não é um problema novo. Esse problema da amnésia do pacto que Deus firmou conosco é um risco tão real que nós temos que dominicalmente renovar a nossa aliança. É o que fazemos aqui com os sacramentos. O que nós fazemos aqui com os sacramentos e a palavra pregada é reciclar a nossa confiança naquilo que Deus fez conosco quando Ele nos salvou. Pense nisso. Pense que quando Deus te libertou dos domínios do pecado, ou quando Deus traz o homem e a mulher do exílio de volta para casa, e nós estamos peregrinando como o povo de Israel peregrinou 40 anos no deserto. Nós estamos numa peregrinação em que Deus nos acompanha, como acompanhou o povo com o tabernáculo, como acompanhou o povo com os termos da lei, as tábuas da lei que estavam guardadas na Arca da Aliança. E Deus nos acompanha, nos consola, até que cheguemos na terra que Ele reservou para nós, até que o nosso exílio acabe. Mas até o nosso exílio acabar, nós caminhamos. E nessa caminhada nós precisamos, com frequência, renovar o nosso compromisso pactual com Deus que nos libertou. Porque se em qualquer momento houver um lapso na nossa memória, um lapso na nossa confiança no que Deus fez, meu irmão, o que acontece é aquilo que João Calvino dizia: o nosso coração vira uma fábrica de ídolos. E a gente começa a fabricar ídolos. A gente começa a elaborar falsos deuses. Olha, gente, falsos deuses, atenção para isso. Idolatria, vamos ser honestos. Idolatria hoje é um negócio muito mais sofisticado. É muito mais sofisticado. Idolatria não é uma estatueta que você se devota a ela necessariamente. A idolatria hoje ela não é tão óbvia assim. A devoção do ser humano ao que é relativo e não ao que é absoluto não é nenhuma novidade para nós. Não é nenhuma novidade para nós. Todos nós sabemos que o Deus que está se revelando a Moisés e aos israelitas na libertação do Egito, o Deus Javé, o Deus que é o que Ele é, Ele está evocando para si uma devoção absoluta. E não é porque Ele é egoísta. É porque se você não se devotar a um Deus que é absoluto, você vai se curvar diante de falsos deuses que são, no final das contas, relativos. Pense nisso. Pense que toda falsa divindade, se você continuar lendo o texto aqui da história de Josias, da reforma que ele faz derrubando os falsos deuses, o povo se devotava à estrela, o povo se devotava ao sol, o povo se devotava a animais, o povo se devotava a estatuetas que representavam animais, ou estatuetas que tinham formas humanas. No final das contas, toda idolatria é uma devoção a alguma coisa que foi criada. Paulo diz isso claramente no capítulo 1 do seu livro em Romanos, que o homem adorou a criatura ao invés do Criador. Que a idolatria é uma devoção a alguma coisa que foi criada, mas que você dá atributos àquilo como se fosse absoluto, como se aquilo tivesse o sentido último para a sua vida. Tudo bem, a gente não tem uma estatueta de Baal hoje, mas que nós temos muitas divindades no mercado, nós temos. Sabe uma experiência que é muito boa de você fazer para detectar um falso Deus? É você fazer uma autoanálise honesta, sem medo. Sem medo. Preste atenção nisso. Fazer uma autoanálise sem medo, honesta. Pergunte isso para Deus. Peça a Deus para mostrar a você se você está se devotando a alguma falsa divindade. Se o seu coração está quase como os territórios do Reino do Norte. Tem altar em Betel, tem altar em Dan, tem falso sacerdócio, tem falsas devoções. Se existem deuses que competem com o único Deus nos territórios da sua existência. E atenção, não é suficiente você trocar o culto do falso Deus por um Deus verdadeiro. Isso não é suficiente. Eu gosto muito de uma frase do Martin Buber, um filósofo judeu. O Martin Buber, no livro dele, Eu e Tu, ele fala sobre conversão. E ele diz o seguinte: conversão não é simplesmente trocar o Deus falso pelo Deus verdadeiro. Isso não é suficiente.
Não é suficiente tirar o Deus falso e colocar o Deus verdadeiro no lugar. Isso ainda não é conversão. Ele diz o seguinte: tirar o Deus falso e colocar o Deus verdadeiro no lugar, sem mudar o modo como você se relaciona com o Deus verdadeiro, ainda não é conversão. Porque muitas vezes o que fazemos é tirar o Deus falso, colocar o Deus verdadeiro, mas o modo como nos relacionamos com Deus verdadeiro é no mesmo padrão que nos relacionávamos com Deus falso. O modo de se relacionar é o mesmo. Como que uma pessoa se relaciona com Deus falso? Manipulando o Deus falso para ele satisfazer o verdadeiro Deus da jogada, que é você. É assim que as pessoas fazem. Por que você acha que as pessoas fazem sacrifícios para entidades? Por que você acha que as pessoas fazem campanhas para entidades? Por que as pessoas vivem fazendo algum tipo de trabalho ou algum tipo de movimento religioso para obterem dessas divindades algum tipo de benefício imediato? E acham que isso é ser cristão, ser religioso. Ironicamente, parece até que a fronteira entre cristianismo e religiões, por exemplo, afro-brasileiras, fica tão estreito que você já não sabe o que é o quê. Porque a lógica é a mesma. A lógica é, eu tenho que fazer um sacrifício, a lógica é eu tenho que fazer uma devoção, a lógica é eu tenho que fazer algum tipo de campanha, algum tipo de corrente, para obter um benefício dessa divindade, que é sempre um benefício para a sua autossatisfação. Sempre para resolver um pepino pequeno, uma agenda totalmente diferente da agenda que Deus tem para a sua existência. Então não adianta você falar assim, não, ok, eu descobri que o babalorixá tal, devoto da entidade tal X, é o cara que tem uma capacidade interessante de fazer com que as coisas sejam transformadas para o meu benefício. Mas aí depois você descobre, não, mas tem uma igreja ali que dizem que tem Jesus, que se a gente fizer a fogueira santa de não sei de onde, eu vou receber um determinado benefício, e ele é mais forte, mais eficiente do que o babalorixá. E no final das contas, a sua devoção não é uma devoção nem a Jesus e nem à entidade, o orixá. A sua devoção é a você mesmo. Porque você continua indo ao Deus verdadeiro com uma lista de compras igual você ia no Deus pagão. Então Buber está certo. Não é suficiente tirar o Deus falso e colocar o Deus verdadeiro no lugar. É necessário mudar a relação. Agora só tem um jeito de a gente descobrir o modo correto de lidar com quem Deus é. Você recorrer ao modo como Ele se revelou. E o modo como Ele se revelou está na palavra dEle. Está nos termos do pacto dEle. É ir para o livro da aliança, é se surpreender com o livro da aliança. É tomar um choque, é rasgar as vestes como Josias fez. Porque a gente não se liberta enquanto a palavra de Deus não denunciar os falsos altares que nós cultivamos na nossa vida. Enquanto você olhar para a palavra de Deus e ficar sendo seletivo no que a palavra de Deus diz, selecionando o que é conveniente, o que é compatível com o que você acha que Deus deveria ser, você continua sendo um idólatra. Você continua sendo devoto ao que é relativo e não ao que é absoluto. E quando a libertação acontece? É quando você faz o autoexame, à luz dos termos do livro da aliança, do livro do pacto, e você pergunta honestamente a Deus, à luz da palavra dele, se você tem alguma devoção, além daquela que você deveria ter. Se existe alguém competindo com Javé, se existe alguém competindo com a sua devoção ao único Deus, ao Deus trino, se existe alguém competindo com ele, se existe alguma disposição, alguém exigindo devoção regular, além de quem Deus é. É isso que você tem que se perguntar. E é deixar a palavra de Deus, como sempre falamos aqui, deixar a palavra de Deus falar contra você. Contra você. Não tem como você se libertar se você não fizer esse movimento. A libertação do reino de Judá, dos falsos deuses, dos falsos cultos, exigiu isso da parte de Josias. Um encontro honesto com a palavra. E detalhe, o encontro honesto não fica restrito a ele. Ele convoca o povo para um arrependimento coletivo. Olha aí, verso 14 e verso 20, veja que interessante. 22, de 14 a 20. Então o sacerdote Ilquias chamou os que estavam em Jerusalém e ele disse, assim diz o Senhor Deus de Israel,
Essa é a profecia de Ruda, uma profetisa mulher. Olha que interessante. Assim diz o Senhor Deus de Israel: dizei ao homem que vos enviou a mim, porque o rei mandou consultar a profetisa a respeito desse livro da aliança. Assim diz o Senhor: eis que trarei males sobre este lugar e sobre os seus moradores, a saber, todas as palavras do livro que leu o rei de Judá, visto que me deixaram e queimaram incenso a outros deuses para me provocarem a ira com todas as obras das suas mãos, o meu furor se acendeu contra este lugar e não se apagará. Porém, ao rei de Judá, que vos enviou a consultar o Senhor, assim lhe direis: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca das palavras que ouvistes. Porquanto o teu coração se estremeceu, te humilhaste perante o Senhor, quando ouviste o que falei contra este lugar e contra os seus moradores, que seriam para a desolação e para a maldição, e rasgaste as tuas vestes e choraste perante mim, também eu te ouvi, diz o Senhor. Não tem jeito. Arrependimento, conversão. Muita gente fala assim, a gente faz assim, fulano, você precisa se converter a Jesus. Os cristãos falam isso com frequência. Você precisa se converter a Deus. Muita gente, quando escuta a palavra conversão, ouve ela como se mudar de religião. E não tem nada a ver. Conversão, tanto em grego quanto em hebraico, bíblico, é mudar de direção. É se converter a quem Deus é. É abandonar os falsos deuses, é abandonar as falsas narrativas religiosas, é abrir mão das falsas salvações que são vendidas no mercado e se voltar ao único Deus, ao Deus que nos legou os termos do seu pacto. Gente, o que Josias faz daqui para frente é basicamente cumprir o que ele encontrou nesse rolo do livro de Deuteronômio. E como é que você sabe que é Deuteronômio? Os estudiosos fazem inúmeras comparações, porque tem várias atitudes de Josias aqui que correspondem aos termos do livro de Deuteronômio. Por exemplo, o que é dito sobre ele como alguém que se devota a Deus de todo o coração, de toda a sua alma, de todo o seu poder, nós vamos ver isso depois, é exatamente uma transcrição de Deuteronômio capítulo 6, verso 4 em diante. O que está lá em Deuteronômio capítulo 6, verso 4 em diante? Deus diz assim para os israelitas: ouve Israel, Javé é nosso Deus, Javé é um. Ele é único, não tem outro Deus. Mas como que você lida com o fato de Deus ser um? E isso é radical, tá, gente? Isso é muito radical. É que quando nós descobrimos que Deus é um, e que só existe um Javé, só existe um Deus que se revela, e um Deus que constitui todas as coisas a partir dele, que a nossa experiência de realidade, experiência com a existência, só faz sentido a partir desse lugar absoluto, seguro, onde nós construímos a nossa identidade e a nossa vida, só tem uma resposta a essa informação doutrinária, que é uma informação doutrinária. Israel, escute, eu sou um, ok? Beleza. Mas o que isso exige? Olha, o que isso exige é só ler o verso 5. Já lemos o 4, Deuteronômio 6,4. É o verso 5. Amarás Javé, teu Deus, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e com todo o teu poder. Não tem como dar outra resposta. Quando nós descobrimos que Deus é um, e as implicações libertadoras da nossa devoção a quem Ele é, só tem uma reação: amar a Deus. E não é de qualquer forma. Amar de todo o coração, de toda a alma e com todos os recursos. Com tudo que é possível amá-lo. Com tudo que é possível amá-lo. Talvez você esteja objetando nesse momento, mas isso não pode levar ao fanatismo. Fique tranquilo que os falsos deuses exigem uma devoção muito mais fanática do que Javé. Fique tranquilo. Basta você olhar como que você gasta energia, saúde, tempo, como que você sacrifica relacionamentos, sacrifica devoção familiar por causa do seu negócio, por causa do seu sonho de felicidade, por causa do seu projeto de alegria eterna, por causa do sonho de gozo sexual que você e nós às vezes reproduzimos. Basta você pensar nisso. Falsos deuses exigem muito mais. Falsos deuses arrancam e drenam a sua saúde, drenam o sentido da sua existência. São parasitas espirituais. Então Deus não está propondo a você a alternativa de você viver uma vida emancipada simplesmente dos falsos deuses. Lembra que eu já falei sobre isso? Não existe alternativa. Ser humano foi feito para a devoção.
Ser humano foi criado para adoração. Se ele não adorar o único Deus verdadeiro, ele vai se devotar a um falso Deus. Não tem jeito. Até ateus são devotos a algum tipo de divindade. Ou a divindade ciência, ou a divindade razão, ou a divindade prazer próprio, ou a divindade sucesso. O que não falta é Deus no mercado, meus queridos. O que não falta é falsa divindade no mercado. Inevitavelmente as pessoas se devotarão. Você sabe quando uma pessoa devota a uma divindade? É fácil de você perceber isso. Como que você detecta se a pessoa devota a um falso Deus ou um Deus qualquer? É só você ver o que ela ama. É só você ver para o que ela dedica energia, tempo, trabalho e esforço. Ali você vai encontrar o Deus dela. Não precisa ir muito longe. Não precisa ir muito longe para você descobrir a divindade. Sabe aquele negócio difícil de dizer não? Aquele negócio difícil de renunciar, e que não é Deus, obviamente não é para Deus que você renuncia, mas você renuncia por outras razões, você abre mão por outras razões, você detecta um falso Deus, uma falsa divindade. Páscoa é isso. Páscoa é Deus derramando juízo aos falsos deuses, e Deus tirando o seu povo com um forte braço estendido da terra do Egito. Deus é o agente da salvação. Deus é aquele que vai e te salva dos domínios dos falsos deuses. Gente, quem tem minimamente a experiência de ter sido iluminado pelo Evangelho, de ter enxergado o rosto de Deus na face de Jesus, minimamente consegue ouvir a revelação do Evangelho, e o que a cruz significa, e a ressurreição de Cristo significa, e tem poder, pela graça, de confrontar os falsos deuses honestamente do seu coração, e que já experimentou o hálito da liberdade, que só o Evangelho pode conceder, sabe que o que eu estou falando aqui faz todo sentido. Quando você começa a perceber que os ídolos que você carregava nos seus ombros vão se despedaçando, e de repente você se vê uma pessoa absurdamente livre. Tem gente que você escuta, não, sem isso eu não conseguiria viver. Consegue. Não, mas se isso eu não tiver isso, eu não sei, minha vida seria insuportável. Ela já é insuportável. Ela já é insuportável. Amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, com toda a força, a ponto de Deus aniquilar todos os falsos altares da nossa existência. Veja que Josias, no capítulo 3, se você ler do verso 4 ao verso 16, ele vai derrubando os altares, ele vai expulsando os sacerdotes, ele vai corrigindo todo tipo de falso centro de culto, e ele vai centralizando tudo em Jerusalém, porque é lá que o Senhor disse que ele faria habitar o seu nome. É lá que Deus falou que faria habitar a sua santidade. E depois que o povo se arrepende, o pacto é renovado. Olha o que está escrito aí, como nós já lemos, no capítulo 23, verso 21. Qual foi a primeira coisa que ele fez? Gente, o povo já não sabia o que era Páscoa há muito tempo. E a ordem de Deus para Moisés é que a Páscoa seria um memorial, para o povo sempre se lembrar dos grandes atos de Deus, para o povo rememorar o drama. Lembra que eu já falei sobre isso aqui em alguns sermões? Cristãos são educados na medida que se expõe à narrativa da salvação. Não sei se você sabe por que a nossa igreja se chama Esperança. É por causa do texto de Lamentações. Quando o povo, Jeremias, está vendo o templo de Jerusalém destruído, caindo aos pedaços por Nabucodonosor, e o povo chora, e ele lamenta, ele fica melancólico, porque parecia que todo o plano de Deus tinha acabado. O povo estava indo para a Babilônia, e a condenação de Jeremias foi ficar ali assistindo o templo pegando fogo, e a fumaça subindo de Jerusalém, e ele lamenta, chora profundamente. Tem um livro chamado Só Lamentações de Jeremias, foi por causa disso. E num determinado momento em que ele estava arrasado, por causa do juízo de Deus, por causa da idolatria de Judá e de Israel, ele vai dizer que eu possa trazer à memória aquilo que me traz esperança. Por que nós cristãos exigimos na pregação pública da palavra? Por que nós insistimos que a palavra seja pregada e anunciada repetidamente, numa era que todo mundo quer ser autêntico? Numa era que todo mundo quer ser autêntico, nós insistimos na repetição regular da palavra de Deus no púlpito. Porque quanto mais nós narrarmos a verdade, quanto mais nós formos expostos aos termos da aliança de Deus,
Quanto mais nós partirmos o pão com regularidade e lembrarmos que fazemos isso em memória do que Ele fez por nós, mais distante nós ficaremos dos falsos deuses que tentam competir com esse Deus único. Porque aqui, meu irmão, você se encontra com o povo da aliança e com a narrativa da aliança uma vez por semana, uma vez. Mas quando você chega em casa, outras narrativas estão sendo ditas para você. Outras salvações estão sendo pregadas para você. Não, se você liberar suas pulsões, você vai ser livre. Não, se você fizer o que está no seu coração, você vai ser uma pessoa. Faça o que o teu coração mandar. Essa é a frase clássica, né? Faça o que o teu coração mandar. Não, faça esse curso e você vai ser uma pessoa mais realizada do mundo. Não, olha, escuta, faça isso e você vai se sentir... Não, compre esse pacote de canal da assinatura de TV que você vai ser super feliz, você vai ter entretenimento para sempre. Compre esse videogame e você vai ser um cara que não vai ter tédio na sua vida. Olha, o mercado vende falsa salvação, o mercado vende falsa soteriologia, como a gente diz na teologia. Mas a gente precisa ser narrado, a gente precisa ser colocado dentro da história da salvação. A gente precisa se ver como parte do povo que está aliançado. A história de Israel é a minha história. A história de Josias é a minha história. Porque esses eventos de salvação e de pacto vão culminar na nova aliança. Vão culminar no Cristo vivo, que triunfou sobre a morte e o pecado na sua cruz e na sua ressurreição. Esse é o drama do povo que foi liberto. Qual era o problema dos israelitas e de Judá na reforma de Josias? É que eles tinham esquecido do grande evento de salvação. Olha aí, 2 Reis, capítulo 23, verso 1 ao verso 23. Deu Josias ordem a todo o povo, dizendo, qual foi a ordem? Celebrai a Páscoa do Senhor vosso Deus, como está escrito no livro da lei da aliança, porque nunca se celebrou tal Páscoa como esta, desde o dia dos juízes, que julgaram Israel, e nem durante os dias dos reis de Israel, nem nos dias dos reis de Judá, nem na era de Davi, Salomão, Saul, se celebrou uma Páscoa como essa. E corria o ano 18º do rei Josias, quando esta Páscoa se celebrava ao Senhor no lugar certo, que ele havia determinado, como está em Deuteronômio, em Jerusalém. Qual foi a reação? Olha que coisa louca agora. Qual foi a resposta imediata? Qual era o conteúdo da reforma? Porque não tem outro jeito. Ouviu a palavra, você parte para a ação. Você ouviu os termos da aliança, você parte para um posicionamento. 2 Reis, capítulo 23, agora verso 24. Olha o que ele fez. Aboliu também Josias os médiuns. Você viu aí? Josias aboliu os médiuns. Porque qual é o problema com a mediunidade? O problema da mediunidade é que a mediunidade ignora o fato de que tudo que já foi para ser dito já está dito. Não há nada que possa ser adicionado à palavra de Deus. Não há nada que possa ser consultado que os termos do pacto já não nos informe. Tudo que você precisa para ter uma vida plena, significativa, uma vida grata, uma vida que expressa a vontade de Deus, já está nos termos da aliança. Nós não precisamos de atalhos mediúnicos para acessar aquilo que Deus já nos disse pelos termos do seu pacto, pelos termos da sua aliança. Os feiticeiros, você acha que feitiçaria é só o camarada que faz a macumbinha ali na esquina? Que acende a luzinha, a velhinha vermelha, a galinha preta e a farofinha? Não. Feitiçaria é toda tentativa de manipulação da realidade, para que a realidade te favoreça. Eu gosto muito quando C.S. Lewis diz que na mesma época em que a ciência moderna surge, a prática da feitiçaria e da alquimia surge junto. Porque tanto o alquimista e o feiticeiro, quanto aquele que está trabalhando com a ciência, ambos podem cair na mesma tentação. O quê? Eu consigo manipular a realidade para que a realidade me favoreça. Eu consigo explorar os elementos da natureza, ou elementos espirituais que estão por trás da natureza, para que me favoreçam. Mas observe, em todos os casos, são atalhos religiosos. Então Josias está abolindo os atalhos. Ele está abolindo os médiuns, os feiticeiros, os ídolos do lar,
os ídolos de todo tipo, as abominações que se viam na terra de Judá, em Jerusalém, para cumprir as palavras da lei do Senhor que estavam escritas e que Uquias achara na casa do Senhor. E de fato, antes dele, observe os termos agora, antes de Josias, não houve rei que lhe fosse semelhante, que se convertesse ao Senhor. Por isso que eu falei, conversão não é simplesmente mudar de religião. Conversão é mudar a sua direção religiosa para quem Deus é. É mudar a direção da sua espiritualidade, é converter para Deus. Converter para Deus. Que se convertesse ao Senhor de todo o seu coração. Não pode ser conversão parcial. Não existe conversão parcial. A conversão tem que ser por inteiro. Todo o coração, toda a alma e todas as suas forças. Isso aqui é uma citação de Deuteronômio capítulo 6, versos 5 e 6. Capítulo 6, versos 5 e 6. Tem que se converter a Javé de todo o coração, alma e força. A conversão tem que ser tridimensional. Ela tem que ser na vida interior, na existência e na prática. Coração, alma e força. Segundo a lei de Moisés e depois dele, nunca se levantou um outro igual. Então, meus irmãos, caminhando para o nosso final aqui, pense nisso, considere simplesmente isso, que nós cristãos, nesse período pascal, período de quaresma é um período ótimo para fazer isso, é um período ótimo para você ter um encontro honesto diante de Deus, e perguntar para Deus a quem o seu coração se devota. Pergunte para Ele, quem é que compete contigo na minha devoção? Pense nisso. Autoaceitação, credibilidade diante da família, responder às expectativas alheias, ok? Planos de sucesso pessoal, que pouco condizem com a glorificação de Deus, e vocês sabem disso, que é possível você fazer tudo o que você faz, mas por razões completamente diferentes. É possível você fazer o que você faz, estudar o que você estuda, por razões completamente diferentes. Tá? Devoção a traumas do passado. Devoção a compulsões sexuais. Devoção a compulsões com álcool. Devoções a compulsões afetivas. Gente que exige de você devoção. E você acha que é um relacionamento lindo e maravilhoso, mas é devoção, é escravização total no campo afetivo. Você criou uma dependência absurda dessa pessoa e você se devota a ela. Você não consegue se ver sem ela. Tem gente que tem esse nível de devoção com os filhos. Eu brinco que o meu pessoal que vem no gabinete aqui da igreja, assim, 80%, 90% é assim, é lutando contra a exigência dos pais. É impressionante. Impressionante como é que os filhos às vezes criam uma devoção quase religiosa aos pais. Isso é pesado, é um fardo pesado. E Deus está te chamando para se devotar a Ele, porque a sua libertação depende disso. Você não tem que se curvar diante de falsa divindade. Você não tem que se curvar diante de criatura. Deus está te chamando para viver uma vida verdadeiramente emancipada. Mas emancipada porque Ele, o Senhor, está te libertando das ilusões que tentam se assenhorar da sua existência. É olhar para quem Ele é e ser confrontado com a palavra dEle. E começar a perceber que os ídolos estão se despedaçando. Meu irmão, escute a boa nova. Escute a boa notícia. Deus está te chamando para você se voltar para o lugar onde Ele habita. E o lugar onde Deus habita é Jesus Cristo. Conversão é se voltar radicalmente para quem Ele é. É desfrutar da alegria da salvação. É se deleitar na alegria da realidade de Deus em Cristo Jesus. É se ver livre. Não sei quem se lembra aqui do Senhor dos Anéis, aquela cena, quando os anões estão ali correndo, isso já é do Hobbit, correndo numa floresta, e a floresta é totalmente enfeitiçada. A floresta é enfeitiçada, a floresta é encantada, é intoxicada, e ninguém sabe para onde está indo mais, ninguém sabe se está voltando, ninguém sabe se está andando em círculo. Como você olha para o amigo, acha que o amigo é inimigo, o inimigo é amigo, você está beijando a aranha, já está beijando o colega. E aí quando
o Bilbo começa a subir na árvore para ver se pelo menos eles poderiam saber onde eles estavam. Quando ele chega na copa das árvores, o ar puro, ele até respira. Parece que ele, de repente, a sobriedade volta, e ele fala, pessoal, aí ele parece que a sobriedade volta. Tem gente que está assim, na floresta enfeitiçada. Tem gente que está assim, na floresta encantada, intoxicado. Não consegue ter mínimo de sobriedade e nem percebe que está vivendo numa floresta intoxicada por falsos deuses, falsos ídolos. E aí o Evangelho te chama, te puxa e te devolve um mínimo de sobriedade para você respirar e continuar caminhando, sóbrio, sóbria, até onde Deus destinou ser o lugar onde você vai descansar do seu labor. Vamos orar. Se Javé é um, meu irmão, ame a Ele de todo o seu coração, de toda a tua alma e com todos os seus recursos. Faça a pergunta honesta. Senhor, a quem me devoto além de Ti? Seja honesto, seja honesta. Diga para Ele, eu sirvo um único Deus e eu não quero devoções concorrentes. Eu não quero competições religiosas. Eu quero apenas me devotar ao Deus único. Peça a Deus, eu quero sobriedade. Sobriedade, clareza, nitidez, luz. Luz. Peça a Ele isso. Pai, em nome de Jesus Cristo, nessa manhã nós estamos aqui reunidos como igreja, expostos ao livro da aliança, expostos aos termos do pacto. Talvez o que muitos de nós precisamos é da experiência do rei Josias, de descobrir os termos da aliança, de sermos expostos ao livro do pacto e de percebermos que nos nossos territórios existem altares falsos, religiosidade falsa. Pai, nós não queremos nos devotar a Ti como nós nos devotamos aos falsos deuses. Nós não queremos lidar contigo como os feiticeiros lidam com a realidade, querendo manipular o mundo, criando atalhos religiosos. Nós queremos estar diante de Ti. E se o nosso coração está intoxicado, se nós fomos contaminados por um tempo e por uma era em que falsas narrativas são oferecidas, nós queremos olhar para os termos da aliança e queremos dizer que queremos Te amar de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e com toda a nossa força. Que todas as dimensões da nossa vida estejam devotas a Ti. Que nenhum aspecto da nossa vida, seja no campo afetivo, no campo emocional, intelectual, os nossos amores, que tudo esteja raptado por Ti. Que o Senhor não permita que o nosso coração se curve diante de falsas divindades. Hoje, nós faremos essa ceia, Senhor, como um pacto que se renova, trazendo à memória essa Páscoa, o Deus que nos libertou da tirania do pecado e dos demônios. O Deus que nos levou em direção aos territórios da Tua paz, onde comungamos em pureza diante do Senhor. Não porque desejamos construir alguma salvação por nossos apetrechos, mas porque celebramos o Deus que nos salvou. Nós não fomos salvos por nós mesmos, mas o Deus que com graça expulsou os domínios dos falsos deuses. E Ele se apropriou de nós como um pai com um filho. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Receba os elementos da ceia com essa consciência. Enquanto os irmãos vão cantando, faça essa oração. Receba esses elementos como o pão e o vinho da Páscoa. O pão e o vinho que sinalizam aquilo que Deus fez conosco. Deus nos libertou da tirania dos falsos deuses.